Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje o assunto do vídeo é um assunto bastante interessante. Acho que vai te auxiliar e tomara que você encontre mais ressonância informacional na sua vida. Esse é um vídeo exclusivo do canal do Engenhos da Alma. Hoje o vídeo aqui do canal do Engenhos da Alma vai tratar de um assunto bastante recorrente para muitas pessoas que estão começando a este processo, né? Estão começando a descobrir que o conhecimento gera informação e que nós precisamos estudar. Esse é um vídeo pensado para tentar te auxiliar como assim eu consegui traçar uma linha de execução, vamos dizer assim, porque na minha visão, esse conhecimento, esse estudo de si mesmo, ele não é feito através de metas e nem obrigações, tá? Então, se você está achando que esse vídeo eu vou te ensinar ou vou dar dicas para você estudar matérias de faculdade, escolas, não é o caso, tá? Isso não tem nada a ver com matérias obrigatórias disciplinares. Não. Esse é um conteúdo, né? O conteúdo, este estudo que eu estou falando, é um estudo voltado mais para o autoconhecimento, um estudo voltado para si mesmo, aonde você começa a entender que este nível de conteúdo, presta atenção, porque todo conteúdo tem uma banda de informação. Se você ainda não concebe a diferença entre conteúdo e informação, procure aqui no meu canal do YouTube, que você vai achar muitas aulas, vídeos, onde eu falo sobre esta grande diferença, né? Porque não necessariamente um conteúdo produz uma informação. E a informação é o que está vivo, né? É a informação que está movendo a sua vida, que está movendo a percepção da tua realidade, né? Então, o primeiro ponto, a primeira dica que eu dou para todo mundo é organizar a ressonância, organizar a empatia com estes níveis de conhecimento. Eu vou falar o que eu uso, tá? Porque eu gosto de usar, eu gosto de falar muito, né? Passar muito do que eu faço na minha vida, né? Primeira coisa, eu observo um ambiente no qual eu estou. Então, por exemplo, eu estudo bastante no meu quarto. Eu cuido de cada detalhe do meu quarto, da cor da parede, dos móveis, né, a cor desses móveis, porque a cor influencia muito. Eu não vou colocar uma cor pesada, eu não vou colocar uma cor muito viva, eu não vou colocar uma cor energética, né, muito, né? Eu funciono assim, né? Você pode funcionar de uma outra forma. Então, por isso que não existe certo e errado, né? Eu estou falando o que funcionou comigo. Outra coisa, eu uso muito a energia e a equalização do ambiente através dos cristais. Então eu tenho muito quartzo branco, ametista, olho de tigre e quartzo fumê. Inclusive, eu não sei se dá para você ver aqui, ó. Tá, tá vendo essa... Opa, cadê? Opa. Ixi, você tá... Aqui. Ah, consegui. Ó. Tá vendo esse negócio aí aqui? Isso é um obelisco em forma de quartzo fumê, por exemplo. Entendeu? Então, eu cuido dessas questões, né? Tem muita gente ainda que não conseguiu se sensibilizar com essas variantes de emissões ressonantes, né? Ai, meu Deus, Thiago, que difícil, né? O que você quer dizer com isso? Tem muita gente que ainda não consegue se sensibilizar, né? Ainda não consegue sentir a vibração dos cristais. Então você pode colocar, eu, por exemplo, ó, tenho até cristais como esse daqui em forma. Esse daqui, se não me engano, é uma obsidiana,
se não me engano. Eu tenho várias coisas. Também tenho símbolos que fazem referência ao que eu gosto. Por exemplo, eu já mostrei isso antes, mas eu tenho esse daqui, que é um besouro. Esse daqui é lá do Egito. Esse daqui é de alabastro. O besouro de asa fechada é o símbolo da proteção. Enfim. Então, eu começo olhando esta variação, né? Como está o ambiente onde eu estou inserido para realizar esse estudo. Outra coisa que eu uso bastante e que me auxilia muito são os moduladores frequenciais. Pessoal, modulador frequencial nada mais é do que uma informação direta na sua célula. Se você for uma pessoa muito grosseira, se você não tem nenhuma sensibilização frente a esta, digamos, a este novo raciocínio que cada informação tem uma banda e cada banda tem um nível de atuação na sua vida, se você ainda não consegue sentir essas diferenças, não vai ser um vidrinho de modulador frequencial que vai mudar a sua vida, né? Você vai ter que ter uma persistência até você ir sentindo estas variações do seu campo perceptório, né? Por favor. Eu uso bastante o harmonizador 1 e 2. O harmonizador 1 e 2 é muito legal porque eles são os harmônicos dos 7 chakras ou os harmônicos dos 7 centros energéticos centrais do corpo. Ou também você pode passar no teu pet, enfim, ele é muito legal. Ele tem em gota e em gel. Agora eu estou usando o em gel, mas eu já usei o de gota e é muito legal. Então, isso é um ponto. Os outros que eu uso mais alguns. Eu vou passar para vocês também. Eu uso o Neurovit, que é a frequência do sulfato de lítio, que ele dá uma modulada, assim, teoricamente, ele modula as questões mais emocionais, né? Estabilização de humor, né? Blá, blá, blá. Mas eu gosto de olhar para o Neurovit como um capacitador da mente terrena. Se você nunca ouviu o termo mente terrena, eu te convido também a entrar no Instagram do Engenhos, procurar mais essas correlações para essa termologia mente terrena. Outro que eu gosto é o Mentalis, que é a frequência do órgão saudável cérebro. Tem me ajudado muito, tá? O Mentalis me ajuda muito nessa questão do estudo, né, da centralização para o estudo. E eu também uso o Neurotox e o Centralis. Esses dois me ajudam a limpar e a focar. Então, Neurotox, limpar, e o Centralis, a focar. Claro que eu uso todos esses em conjunto. Não vou pegar um e falar, isso aqui vai ser a salvação. Não. Né? De espécie alguma, isso não vai acontecer, tá? E é lógico que tudo isso que eu estou falando é um sistema de auxiliativos, né, que você pode ter aí no teu cotidiano com baixo custo. Esse é o melhor, né? Você vai ter investimentos aí que vai, nossa, quebrar o seu orçamento mensal, né? Não, é uma coisa que dá para você ter aí bem tranquilinho. E se você não tiver grana para fazer isso de uma vez, vai fazendo aos poucos, né? Você compra um cristal, enfim. Ou compra o kit harmonizador, que eu acho que é o mais, eu brinco que é o adubo, né, para tudo isso, né? Eu, pelo menos, gosto muito de cuidar do meu campo, do meu campo energético, né? Do meu circuito Sushumna, né? Outro modulador frequencial que eu uso bastante é o BioQuantic, tá? O BioQuantic, ele é um equalizador do campo eletromagnético. Todos nós temos uma vibração, e tudo que é vibração tem uma frequência, e toda frequência tem um campo de atuação. Nós temos um campo eletromagnético. Hoje, atualmente, é se falado bastante no campo toroidal, ou Torus Energy. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, né? Esse campo
Na minha opinião, tá? Nas pesquisas que eu já fiz, nas leituras que eu já fiz, né? Em toda essa trajetória, né? Que eu venho fazendo, na minha opinião, este campo está ligado diretamente com os sistemas de consciência que estão em nós. Então, por exemplo, né? Se você é uma pessoa, né? Você tá lá, você tá aqui assistindo meu vídeo, você fala assim, nossa, mas pô, estudar é chato pra caramba, porque, nossa, eu não era bom aluno na escola. Pois é, né? Deixa eu te contar uma coisa. Eu também não vim de uma família que era muito lá estudiosa. É lógico, assim, por exemplo, os meus pais me deram uma puta porta pro mundo, por exemplo, da cultura. Enquanto minha mãe me mostrava Caetano Veloso, Maria Bethânia, o meu pai me mostrava o da Bossa Nova, Vinícius de Moraes, Martinho da Vila, enfim, né, eles gostavam mais de música brasileira. Então, eles gostam, né? Ux, meus pais morreram. Então, eu tive uma oportunidade de conhecer coisas que hoje me fazem muita diferença, né? Assim, hoje me dão um embasamento muito interessante. Mas de um contraponto, os meus pais, eles não eram os mais estudiosos e estudantes do rolê. Não era, né? E eu tive que descobrir isso em mim. Eu tive que porque muitos de nós, o que eu percebo é que as pessoas gostam de estudar. Só que a gente tem uma formatação antiga sobre este ato de estudar. Você entende o que eu quero dizer? Porque, por exemplo, se você a vida inteira foi obrigado a ir à escola, e a escola ensina conteúdos de bandas informacionais que não são condizentes à banda informacional do dia a dia, do que está acontecendo no mundo hoje, é lógico que você perde interesse. É lógico que você não entra em ressonância com essas bandas de informação. É por isso que hoje, por exemplo, né, quando um pessoal de uma faculdade, aí assim, o pessoal da faculdade faz uma greve, aí o pessoal que trabalha nas empresas tal, tipo assim, todo mundo fala assim, esses estudantes alienados. Por quê? Exatamente por isso. Porque existe uma banda ressonante atuando. E o conteúdo, todo o conteúdo, põe isso na sua cabecinha. Todo o conteúdo carrega uma banda de atuação. Porque é a energia que vai fazer a atuação na vida. Não é o conteúdo em si, não é o livro que vai fazer a diferença. É o teu processamento que gera a informação. E essa informação é o que vai fazer o movimento da vida, o movimento da atuação na sua bolha de realidade percebida. Então, por exemplo, esses moduladores frequenciais vêm me ajudando muito a centralizar, a estar mais em mim referente a estas bandas de informação. Porque hoje nós temos nós somos expostos, né, a muitas bandas de informação, de muitos cursos. Hoje tem muitas pessoas lançando cursos, fazendo aulas, vendendo conteúdo online, né, XPTO, tal. Mas existe uma banda predominante, existe uma banda informacional predominante. E esta é a questão. Você tem que começar a se centralizar para entender aonde você vai emparelhar, aonde você vai criar mais ressonância, né? O que é ressonância? É quando o emissor e o captador têm uma ressonância e eles começam a atuar, eles começam a se emparelhar ou eles começam a se conversar, né? Eu sempre uso o termo do radinho, né? Quando o radinho ele está sendo conectado, né? Você tem um rádio, vamos imaginar que você é um rádio, e você não tem a estação 101,7, por exemplo. Só que você ouve todo mundo falando assim, as músicas da rádio 101,7 são maravilhosas. Só que você não tem essa banda. Por quê? Porque você precisa trabalhar esse radinho, você precisa colocar mais coisas nesse radinho, talvez um botão novo,
ou um ferrite novo, né? Um ferrite é aquele metal que dá conexão, né? Que faz o rádio ter conexão, enfim. Você precisa olhar para esse radinho e entender quais são as rádios, quais são as estações que você está apto a ouvir e quais são as estações que você quer ouvir, mas você não consegue, e aí você diz: ah, o meu radinho não é capaz, então deixa quieto. Não. Você precisa entender que o seu radinho precisa de mais componentes, que aí entra as informações vivas, as informações que gerarão este vórtice energético para você entender mais da sua realidade percebida. Então, essas são as dicas que eu tenho. Eu vou postar mais vídeos falando sobre mais dicas, como eu faço os meus estudos, como eu formato meus estudos, porque eu quero muito que nós, num geral, as pessoas, num geral, tenham mais capacitações de si. Porque o mundo, com pessoas mais capacitadas, com certeza torna-se um mundo melhor e mais ético. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like, curte o canal, compartilha com teus amigos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!